A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD em Síntese. Quero aqui aproveitar a oportunidade, no nosso primeiro programa do ano de 2023, desejar a todos vocês que nos acompanham semanalmente um feliz ano novo, que Deus conceda a você e a todos nós muitas e muitas aulas de escola bíblica dominical lá na nossa congregação, muito abençoadas, cheias do conhecimento da palavra de Deus e cheia da bênção de Deus. Nós estamos hoje estudando, dando início ao estudo de um novo tema, de uma nova revista da escola dominical deste trimestre. Esta é a nossa revista nova, Aviva a Tua Obra. Este é o tema geral deste trimestre. São 13 lições bíblicas temáticas. Dentro dessa temática do avivamento, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. São temas bastante importantes para toda a igreja do Senhor. O avivamento espiritual, o avivamento no Antigo Testamento, o avivamento no Novo Testamento, o ministério avivado de Jesus, o avivamento na vida da igreja e assim por diante. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1, que é uma lição com uma visão panorâmica, falando sobre o que é avivamento e as condições para a chegada de um avivamento. Lembrando a todos que o programa EBD em Síntese é um programa transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertador FM 96.3, todos os sábados de 8 às 9 da manhã, como também na TV AD e no canal do YouTube da nossa Igreja AD Mossoró Oficial. A lição de número 1, de 1º de janeiro de 2023, tem como título O Avivamento Espiritual. E o texto áureo da nossa lição se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E a verdade prática declara o seguinte: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se dos seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Então nós vamos na lição de hoje, ela é baseada no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículos 12 a 15, e em Ageu, capítulo 2, versículos 5 a 9. São os dois textos da nossa leitura bíblica em classe. E esta lição tem como objetivos os seguintes: conceituar avivamento, elencar as condições para um avivamento espiritual e justificar a necessidade de um avivamento espiritual. Então este é o assunto deste trimestre da Escola Bíblica Dominical. É um assunto de grande importância, de grande relevância para todos nós, porque há uma percepção geral de todos, não vou dizer de todos, mas de grande parte de nós crentes da igreja atual, de que a igreja passa por um momento muito difícil, que há uma necessidade muito grande de um avivamento em todas as nossas igrejas. Inclusive, o nosso comentarista desse trimestre, que é o nosso companheiro pastor Elinaldo Renovato de Lima, ele aqui, logo no capítulo 1 do seu livro, do livro de apoio do trimestre, ele começa dizendo o seguinte: nos dias presentes, mais do que nunca, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo necessita de avivamento espiritual. Em muitos lugares no Brasil e no mundo, tem-se a impressão de que uma frente fria tem passado por muitas igrejas.
Então, há uma percepção geral de muita gente de que muitos crentes hoje em dia, muitos estão vivendo uma época de muito secularismo, de muita frieza espiritual, e que a vitalidade espiritual, o vigor espiritual das igrejas, né, no passado não é mais observado com tanto vigor nas igrejas do presente. Parece que está havendo uma perda deste vigor e dessa vitalidade espiritual, e algumas igrejas já morreram, algumas igrejas já morreram. Daí a necessidade do avivamento e de clamarmos a Deus: aviva a tua obra. O tópico 1 da nossa lição diz: o que é avivamento espiritual? Tópico 1.1, avivamento espiritual. O nosso comentarista coloca aqui que, em primeiro lugar, avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Então isso é muito importante, meus irmãos. Por quê? Porque não são os métodos, as técnicas, uma boa eclesiologia, não é a igreja montar uma comissão de notáveis, de pessoas inteligentes para fazer um estudo e traçar todo um conjunto de estratégias para poder melhorar a igreja, resolver todos os problemas da igreja. Não é por aí. Avivamento é uma ação divina no meio da igreja. Não é um pregador de final de semana, um cantor de final de semana, não é um conferencista de um congresso que vai resolver todos os problemas de uma igreja e trazer o avivamento para a igreja. Mas toda a igreja precisa se conscientizar da necessidade do avivamento e buscar de Deus este avivamento. Então, o avivamento é uma intervenção de Deus no meio do seu povo. É uma intervenção de Deus no meio do seu povo. É a glória de Deus voltar para o meio do seu povo. Nós estudamos no trimestre passado que por causa do pecado do povo de Judá e de Jerusalém, a glória de Jeová saiu do templo. Mas na restauração espiritual da nação de Israel, a glória voltou. Então, avivamento é a volta, é o retorno da manifestação visível da presença de Deus no meio do seu povo, como também é o retorno do povo de Deus aos princípios bíblicos da palavra de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, exposto e registrado nas Escrituras, mostra para nós qual é o modelo, qual é o padrão, como nós devemos ser como indivíduos, como igreja, e nós temos este modelo. Então, toda vez que a igreja se afasta do modelo bíblico, toda vez que a igreja coloca outras prioridades, então há necessidade de um avivamento. E ao longo da história, temos observado que muitos avivamentos têm curta duração. Muitos avivamentos, eles crescem rapidamente, é um movimento que cresce rapidamente, alcança um topo, alcança um pico, mas depois, infelizmente, vai caindo aquela vitalidade espiritual, aquele vigor evangelístico, aquela sede pelas Escrituras, aquela sede de santidade, aquela sede de busca da presença de Deus, aquela sede de andar com Deus. Então vai perdendo. À medida que o povo vai crescendo, à medida que o movimento vai crescendo, ele vai se tornando vítima do seu próprio tamanho, que vai ficando grande. Aí vai aumentando cada vez mais os crentes nominais, os crentes não praticantes, aí vai acontecendo cada vez mais a existência de muitos e muitos problemas. Então, só Deus para trazer um avivamento no meio do seu povo, porém, exige de nós, o Senhor, que a gente também dê espaço e dê lugar para a intervenção de Deus no nosso meio. Deus é quem aviva, mas, como diz aqui o nosso comentarista, o avivamento só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação.
como ele disse lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco da nossa lição de hoje. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Continue conosco. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese de hoje, primeira lição de 2023, lição de número 1 deste trimestre, lição que tem como título O Avivamento Espiritual. Eu agradeço aqui a sua audiência, agradeço a você, telespectador da TV AD, do YouTube, como também os ouvintes da Rádio Libertador FM 96.3. Você que nos acompanha semanalmente no programa EBD em Síntese. Vamos continuar estudando a Palavra de Deus com amor e com dedicação ao ensino neste ano de 2023. Estávamos falando no bloco anterior a respeito do avivamento espiritual. É uma intervenção de Deus no meio do seu povo. Porém, o avivamento, ele começa por mim e começa por você. Antes do avivamento ser coletivo, ele é individual. Então, Deus ele vai avivando a cada um de nós e cada um de nós, junto aos outros e aos demais, vamos ser um povo e uma igreja avivada. Mas, conforme o comentarista coloca aqui no tópico 1.2, uma das pré-condições para o avivamento é reconhecermos a existência de uma situação indesejável. Aqui, o texto áureo da nossa lição de hoje é 2 Crônicas 7,14, mas no versículo anterior, 2 Crônicas 7,13, fala de uma condição indesejável. Os céus fechados, sem chuva, com pragas de gafanhoto consumindo a terra, doenças e pestes no meio do povo, ou seja, para recebermos de Deus o avivamento, há a necessidade de reconhecermos a importância, a necessidade deste avivamento. Ninguém vai adotar um tratamento para uma doença se primeiro não fizer o diagnóstico desta doença e reconhecer que existe a doença e a pessoa queira ser curada desta doença. Avivar é trazer vida, reavivar é trazer vida novamente. Então, se eu individualmente, se você individualmente, ou se nós coletivamente estamos perdendo o vigor, estamos perdendo a vitalidade espiritual, então nós precisamos buscar um reavivamento. Nós precisamos buscar de Deus, porque, como Tiago disse nas Escrituras, que o corpo sem o espírito está morto. Da mesma forma, nós como igreja, como corpo de Cristo, sem a atuação do Espírito Santo em nosso meio, também estaremos mortos. Então nós precisamos reconhecer a necessidade. Então há, vamos dizer assim, um consenso muito grande, há uma concordância muito grande por parte de muitos crentes de que realmente a igreja atual em todo o mundo, não somente a Assembleia de Deus brasileira, não somente a Assembleia de Deus em Mossoró, não somente a Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, não somente a minha e a sua congregação, mas a igreja como um todo, ela está precisando de um avivamento, de uma nova intervenção de Deus na história da igreja. Inclusive, nesses 2000 anos e poucos de história da igreja, temos observado várias intervenções de Deus na história, trazendo avivamento, e tem sido movimentos que se repetem ao longo da história, porque o avivamento vem, alcança um pico, um topo, e depois o movimento começa a esfriar de novo. E nós estamos experimentando essa fase
de esfriamento espiritual, as coisas parecem que estão minguando, como diz o comentarista, pastor Elinaldo, parece que uma frente fria tem assolado a igreja e a frieza espiritual tem aumentado, o secularismo tem aumentado no meio do povo de Deus. Então, há essa necessidade de reconhecer. Se ficarmos igual à igreja de Laodiceia, dizendo rico sou e enriqueci a muitos e de nada tenho falta, jamais a gente vai ser avivado. Não sejamos cegos como a igreja de Laodiceia, mas que possamos enxergar a necessidade que temos de um avivamento. E ao reconhecer essa necessidade do avivamento, nós vamos praticar o que está escrito em 2 Crônicas 7:14. O primeiro passo é a humilhação diante de Deus. Então, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar? Então, há necessidade de reconhecimento de pecados, há necessidade de pedir perdão de pecados, a necessidade da gente reconhecer as nossas falhas, as nossas negligências e nos humilharmos diante de Deus. Porque Deus resiste aos soberbos, mas porém dá graça aos humildes. Um crente soberbo que acha que não precisa de avivamento, Deus resiste a ele. Mas um crente e uma igreja que se humilha perante o Senhor e clama a Deus como Davi clamou, dizendo: Senhor, não retira de mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então Deus vai nos abençoar, vai nos ajudar, aqueles que se humilham perante o Senhor. E o versículo 14 diz, se humilhar e orar e buscar a minha face. Então, há necessidade de oração, há necessidade de buscar a face do Senhor. E a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então, Deus requer de nós, da sua igreja, de mim e de você, que oremos ao Senhor, que busquemos a Deus em oração, que clamemos por um avivamento. Assim como aqueles 120 crentes no início da igreja primitiva, eles iam para o cenáculo e estavam ali clamando a Deus, buscando o cumprimento da promessa do Pai, que era o derramamento do Espírito Santo. E Atos 1:14 diz que todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplica, todos os dias ali, até que veio o Pentecostes, até que veio o derramamento do Espírito. Então, a igreja também precisa orar. Sem oração não há avivamento. Sem busca do avivamento, ele não virá se ficarmos deitados eternamente em berços esplêndidos, conformados com o secularismo deste mundo. Não pode haver avivamento sem confissão de pecados, sem que deixemos os nossos maus caminhos e nos lancemos às misericórdias de Deus. Então, além de se humilhar, além de orar, além de buscar a face do Senhor, também tem que ter perdão de pecados, confissão de pecados. Como diz o Salmo 66, versículo 18, se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se o povo viver excessivamente contextualizado com o mundo, se o povo abandonar a santidade, se o povo não fizer diferença entre o santo e o profano, se nós atualmente cometermos os mesmos pecados que a geração de Ezequiel cometeu, profanando o templo do Senhor, adorando a Deus, mas adorando também a outros ídolos, dando as costas para Deus e se enfiando no pecado, então a glória de Deus vai sair do nosso meio. Então é necessário que haja confissão de pecados, oração a Deus, humilhação diante do Senhor, para que assim venha o avivamento. Então o avivamento vem de Deus, é Deus quem aviva, é Deus quem intervém na nossa vida, na nossa história, mas há a necessidade de prepararmos o caminho.
Apocalipse 3:20, quando Jesus, ali no capítulo 3, repreende a igreja de Laodiceia, que era uma igreja arrogante, soberba, que se dizia rica, né, que se dizia autossuficiente, que não precisava de nada, mas Jesus estava fora dela. Jesus estava pelo lado de fora da igreja de Laodiceia e dizendo, batendo na porta e dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, há a necessidade de darmos lugar a Deus para que ele traga sobre nós um grande avivamento. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do segundo bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer mais um intervalo, rapidinho, a gente volta para o terceiro e último bloco do nosso programa. Continue conosco. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. O programa EBD em Síntese, ele é transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, FM 96.3, Rádio Libertadora, TV AD e o canal no YouTube AD Mossoró Oficial. Vamos fazer um propósito de, neste ano de 2023, dizer: eu e a minha família, eu e a minha casa seremos alunos e alunas matriculados na escola dominical, frequentadores assíduos e pontuais da escola bíblica dominical. É muito bom o programa EBD em Síntese e tantos outros que tem aí na internet, mas nenhum programa ele substitui a aula presencial que nós participamos lá com os irmãos da nossa congregação, lá na nossa classe da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando neste primeiro trimestre de 2023 lições bíblicas temáticas baseadas na Palavra de Deus, com essa temática geral sobre avivamento. Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Então, na lição de número 1, lição que tem como título o avivamento espiritual, nós estamos aqui falando que para que haja avivamento, primeiro é necessário que a gente reconheça a existência de uma situação desfavorável, de uma situação indesejável. Nós não podemos, nós não devemos nos conformar com a situação de letargia espiritual que muitas igrejas têm experimentado nesses dias. Nós precisamos sempre lutar por uma igreja forte, uma igreja vigorosa, uma igreja que tenha vitalidade espiritual. A força de uma igreja não está no seu patrimônio, a força de uma igreja não está na beleza dos seus templos, a força de uma igreja não está na sua organização, mas a força maior de uma igreja está na sua vitalidade espiritual conferida pelo Espírito Santo ao seu povo. É a presença do Espírito Santo no nosso meio que vai garantir que sejamos uma igreja avivada. E o avivamento, ele não começa pelos outros, ele não começa com o povo, mas ele começa individualmente por mim e por você e vai crescendo e contagiando outras pessoas até todo o povo de Deus estar avivado. Então, há necessidade de reconhecermos que precisamos de um avivamento. Não sejamos crentes de Laodiceia, que acha que não precisa de nada, mas vamos nos humilhar diante de Deus. Vamos buscar a Deus humildemente, vamos clamar a Deus. Não são as nossas forças. O avivamento, como eu falei, não virá por meio de um trabalho de final de semana, etc. Avivamento é algo que tem que ser contínuo, não pode ser um fogo de palha.
mas tem que ser um fogo perene, um fogo permanente, como diz lá a Bíblia no Antigo Testamento, o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Então, para que as lâmpadas do castiçal estivessem acesas, trazendo luz ali dentro do tabernáculo, havia necessidade dos sacerdotes estarem constantemente, diariamente, repondo o azeite ali das lamparinas. Então, nós, como igreja, devemos reconhecer a necessidade do avivamento, se humilhar diante de Deus, orar a Deus, buscar a face do Senhor, se arrepender dos nossos pecados, abandonar, os nossos maus caminhos e buscar a Deus para que Ele sare a nossa terra, para que Ele perdoe os nossos pecados, para que assim Ele opere em nosso meio. No tópico 3 da nossa lição, o nosso comentarista, ele fala sobre a história do povo de Israel lá na época de Ageu. Ageu foi um profeta que profetizou após o exílio babilônico. O povo já tinha regressado do cativeiro, após 70 anos de cativeiro, o povo de Judá e de Jerusalém voltou para Jerusalém, voltou para a terra prometida, sob a liderança de Zorobabel, que era o governador, descendente de Davi, e também do sumo sacerdote Josué. E eles tiveram autorização do rei Ciro, do imperador Medo-Persa. Ciro era o rei do Império Medo-Persa, e Ciro autorizou os judeus retornarem a Jerusalém com o objetivo de reconstruir o templo. Então era uma missão bem específica. Olha, vocês estão autorizados a voltarem para a sua terra para reconstruir o templo do Senhor, e eu vou ajudar com materiais de construção, eu vou ajudar de muitas maneiras. E assim foi, Deus usou Ciro para abençoar o seu povo ali na reconstrução do templo. Então, naquele movimento, aquele avivamento muito grande, o povo começou a reconstrução do templo ali em Jerusalém, mas aí, com o passar do tempo, vieram as perseguições dos samaritanos e de tantos outros inimigos, vieram muitos problemas, muitas dificuldades, e o povo esfriou no cumprimento da sua missão. O povo esfriou no cumprimento da sua missão de reconstruir o templo, e o povo já estava acomodado. Toda vez que a igreja está acomodada, é sinal, toda vez que a igreja está acomodada, é sinal de que ela precisa de um avivamento. Então Deus usa o profeta Ageu para trazer uma palavra dura contra aquele povo. Por quê? Porque o povo abandonou a obra de Deus, parou a reconstrução do templo, e cada um foi cuidar da sua própria vida. Cada um só queria saber de fazer o seu pé de meia, de construir as suas casas de fino acabamento, e dizendo, não é o tempo do Senhor, de construir a casa do Senhor ainda não. Eu sei que a gente tem que reconstruir o templo, mas não é agora não, é só depois. Primeiro a gente vai cuidar da nossa vida. Isso é secularismo. O secularismo, ele prioriza as coisas desta vida, prioriza as coisas materiais em detrimento das coisas espirituais. Então o povo dizia, conforme Ageu 1 e 2, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Então Deus repreende aquele povo duramente, dizendo, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em uma bolsa furada. Então vamos lá, assim diz o Senhor, subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre nele e seja glorificado. Então, Deus repreendeu o povo e aí começou a incentivar o povo, começou a incentivar os líderes do povo e dizendo, vocês têm que recomeçar a construção do templo, não pode parar.
E ali a Bíblia diz que através das palavras dos profetas Ageu e Zacarias, o povo começou a se animar, começou a ter um reavivamento e aquele desejo de construir o templo começou a voltar no coração do povo e, de fato, assim aconteceu. O povo reconstruiu o templo, houve aquele reavivamento, o templo foi reconstruído e depois o templo foi inaugurado. Então, esse reavivamento que os judeus experimentaram lá em Jerusalém para poder reconstruir o templo foi um avivamento que veio de Deus, veio da parte de Deus. Então, que Deus hoje em dia nos ajude, nos abençoe, que olhe para nós, igreja, no século XXI, com olhar de misericórdia e traga um grande avivamento nas nossas igrejas, nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida. Clamemos a Deus por um avivamento em nossas igrejas, porque está cada vez mais aumentando a proporção de crentes descomprometidos com a palavra de Deus, está cada vez mais aumentando a proporção de crentes excessivamente contextualizados com o mundo, está cada vez mais aumentando o envolvimento de muitas igrejas com as coisas desta vida, se embaraçando com negócios desta vida. O secularismo está cada vez mais aumentando, as prioridades cada vez mais são outras, e assim muitas igrejas estão perdendo o vigor espiritual, estão perdendo a vitalidade espiritual. Que Deus tenha misericórdia de nós, oremos ao Senhor, nos humilhemos na presença de Deus e busquemos um avivamento espiritual tão necessário para todos nós. Jesus virá em breve arrebatar a sua igreja, arrebatar o seu povo e devemos estar preparados. Muito obrigado pela sua atenção, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.